O vírus influenza chegou ao Brasil junto com os colonizadores e a gripe espanhola em 1918. As epidemias forçaram o fechamento de escolas e comércio, estabeleceram mudanças nos hábitos de higiene e determinaram providências na saúde pública. E desde aquela época até os dias de hoje, tão nossas conhecidas e muitas vezes se mostrando de forma tão inofensiva, as gripes continuam representando um problema sério a nos afligir todos os anos e sendo responsável por elevadíssimas taxas de mortalidade. Eu sou Rosa Schuch, gerontóloga e psicóloga, e hoje aqui no canal Longe Perto dos 60 eu vou conversar sobre os problemas de saúde gerados pelo vírus da influenza. Os principais sintomas, como fazer a prevenção, quais são os riscos de complicações e etc, etc. O tema é super importante, por isso eu convido vocês para ficarem comigo até o final do vídeo e se cuidem. Estamos no outono, período de queda das temperaturas. Os meteorologistas anunciam frente fria chegando, os noticiários alertam o aumento da gripe no país todo, com superlotação nos hospitais devido aos problemas respiratórios graves. E é neste cenário que nós nos encontramos. O que fazer? O que nós precisamos saber sobre a gripe que ainda não sabemos? Bom, gente, a gripe é uma infecção aguda viral do sistema respiratório causado pelo vírus da influenza. Ele que está conosco há tantos centenas de anos. Como nós já sabemos tão bem, ele afeta o nariz, a garganta, em alguns casos, inclusive, os pulmões. A gripe é transmitida por meio de contato com gotículas respiratórias de pessoa infectada, geralmente pela tosse, fala e espirro. Existem 3 tipos principais deste vírus. Porém, os tipos A e B são os responsáveis pela maioria dos casos de gripe nos seres humanos. O tratamento da gripe geralmente se concentra em aliviar os sintomas e promover a recuperação. Os sintomas da gripe podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem febre, dor de garganta, tosse, dores no corpo e nos músculos, dor de cabeça, fraqueza. E também existem sintomas que podem estar associados a este quadro de gripe, que são os calafrios, o mal-estar, as dores nas juntas, secreção nasal excessiva, diarreia, vômito, rouquidão, olhos vermelhos. E agora, nos idosos, quase sempre se apresenta pela febre, e uma febre não muito alta, e sem outros sintomas. Porém, sempre tem um porém. As principais complicações são a pneumonia, e depois a desidratação, a piora das doenças crônicas, que são muito comuns em pessoas idosas. E aqui o mais importante, embora muita gente não dê a merecida atenção. Como se faz a prevenção da gripe? A prevenção envolve uma combinação de medidas para reduzir o risco. E eu acredito a vacinação a principal medida. E nos períodos de elevado risco de contaminação, eu também entendo como extremamente relevante o uso de máscaras, cobrindo o nariz e a boca. Associada à vacinação, a prevenção também passa pela higienização das mãos, pela evitação da proximidade com pessoas doentes, pelos cuidados pessoais, como evitar tocar no nariz, nos olhos, na boca, com as mãos não higienizadas, e pelo cumprimento da etiqueta respiratória, que sugere cobrir o nariz, a boca, ao tossir ou espirrar, e podendo utilizar o antebraço para isso, ou então também utilizar um lenço descartável. Importante também é manter o ambiente ventilado, um problema bem importante para muitos dos idosos que não gostam de deixar o ambiente de portas e janelas abertas, mas
a gente tem que tentar, gente. E outro aspecto importante é evitar a aglomeração neste período. De forma geral, não se deve compartilhar talheres, copos, escovas de dente ou maquiagem, principalmente nestes períodos de maior risco de gripe. A vacinação ainda é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a influenza e é capaz de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento de doenças, as internações e os óbitos. A imunidade ocorre após 15 dias da vacinação e a duração é de 6 a 12 meses. O pico máximo de anticorpos ocorre após 4 a 6 semanas. A meta de vacinação é atingir 90% dos idosos. No entanto, e lamentavelmente, ela tem ficado bem abaixo do esperado nos últimos 2 anos. Em 2024, apenas 52,5% dos idosos fizeram a vacina contra a gripe aqui no estado do Rio Grande do Sul. A vacinação está disponível para todos acima de 6 meses, mas a adesão até meados de maio deste ano, aqui no nosso estado, foi de apenas 29% da população. Isso é muito complicado, gente, e muito triste, muito triste. Mas vamos lá. Em se tratando de vacinação, um outro aspecto bem importante que eu quero chamar aqui a atenção. Os idosos pertencem ao grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. Inclusive, essas duas vacinas, a da gripe e a da Covid, podem ser feitas na mesma oportunidade. Atualmente se preconiza para o público idoso 2 doses anuais da vacina contra a Covid e 1 dose para a vacina de influenza anualmente. Diante da gripe causado pelo vírus influenza, as principais complicações são as pneumonias. Elas são responsáveis por um grande número de internações hospitalares aqui no nosso país. As complicações evoluem especialmente em pessoas com doenças crônicas, idosos e com crianças com menos de 2 anos, elevando dramaticamente os níveis de morbidade. Outras complicações comuns são a sinusite, a otite, a desidratação e a piora das doenças crônicas. E agora, rapidamente, eu vou repassar as últimas notícias da gripe aqui no país. O boletim Infogripe da Fiocruz, do dia 15 de maio, alerta sobre o vírus da influenza A, que tem provocado alto índice de mortalidade por síndrome respiratória aguda grave, isso nos idosos. Com informações atualizadas do dia 22 de maio, a edição alerta que a influenza A segue em franco crescimento na maior parte do país, sendo a principal causa de mortalidade por síndrome respiratória aguda grave nos idosos. Pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e também do programa Infogripe, ressalta: todas as faixas etárias podem se beneficiar da vacina. As pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários e que tiveram ampliação da vacinação nos seus municípios devem aproveitar a oportunidade e fazer a vacina. Estou torcendo para que todos se protejam com as vacinas e que se cuidem. E agora, gente, eu fico por aqui aguardando que vocês voltem. Beijos e até a próxima.